Ontem a gente falou aqui sobre a situação do Vinícius Júnior, né? A luta dele contra o racismo, e agora tem mais uma. O jogador Vinícius Júnior teve que ouvir mais um xingamento. Dessa vez foi do ex-goleiro da seleção do Paraguai, José Luiz Chilavert. Depois do triste episódio da coletiva de imprensa em que o jogador brasileiro contou como se sente em relação ao racismo, Chilavert mandou ele deixar de ser viado. É isso mesmo. Olha só. Disse ele, não seja gay, futebol é para homens. Quem está nos acompanhando por imagens está vendo ali o tweet, a manifestação do Chilavert em relação ao Vinícius Júnior. Como é que vocês veem esta crítica do goleiro do Paraguai, ex-goleiro do Paraguai, Chilavert, que falou para ele não ser um maricom, o Felipe Monteiro, Mano Ferreira? Eu acho que ele está verbalizando algo que faz parte da cultura e do inconsciente ou até do consciente de boa parte da comunidade do futebol e que é um dos problemas que precisam ser tratados, ou seja, a insensibilidade com o sofrimento alheio, com a questão social fundamental, que é o problema do racismo na sociedade, mostra como nós precisamos ter outro tipo de abordagem na educação dos jovens jogadores nas categorias de base, para que não acabem insensíveis como o Chilavert. E é impressionante quando você vê, por exemplo, que nessa declaração do Chilavert, ele foi até homofóbico, né? Não seja gay. Exato. Qual o problema de ser gay? Tem algum problema de ser homossexual, né? No mundo, no Brasil? E também foi racista também. Porque não dá para uma pessoa branca, né, olhar para uma pessoa negra e querer saber como é que ele se sente em ser negro, né? Então, esse tipo de julgamento, ele é absurdo e ele transpassa também a questão só do racismo e vai para a homofobia, não é? E o problema do futebol é exatamente pessoas como essa. O Chilavert foi líder e foi ídolo no Paraguai. Foi ídolo no futebol, né? Quando você vê um ídolo que é referência para várias pessoas reproduzindo esse argumento e essa narrativa racista e agora homofóbica, você vê que realmente a questão do futebol contra o racismo e contra a homofobia é muito mais embaixo. Vamos nos lembrar, teve um episódio que repercutiu muito na época em um jogo entre a seleção do Paraguai e a seleção brasileira. O Chilavert deu uma cuspida na cara do Roberto Carlos, ex-lateral esquerdo da seleção brasileira. E ele é, de fato, um ídolo do futebol do Paraguai mesmo, porque ele, como goleiro, foi um dos primeiros a ser goleiro que fazia gol, né? Ele batia faltas, batia pênalti, enfim. Claro que muito menos gol do que o Rogério Ceni, que ultrapassou e é o maior goleiro artilheiro da história do futebol, mas ele acaba influenciando muitas pessoas também. Quando um cara que é influente, um ídolo do futebol do Paraguai, fala que futebol é coisa para homem, o que ele está falando do futebol feminino, Ana Beatriz? Não, assim, tem coisas que você não pode admitir que sejam ditas. A frase deste senhor é absolutamente lamentável, podre, que foi o que eu comentei aqui nos bastidores, porque não tem outra descrição. Ele consegue ofender mulheres, homossexuais, negros, tudo numa simples frase que eu acho até que ele não teria que pensar isso, mas se ele pensa, ele tem que ficar quieto, porque o mundo não admite este tipo de fala. E eu espero que aí a Confederação de Futebol Paraguaia, que os órgãos internacionais do futebol repudiem este senhor de forma veemente, porque alguém precisa mostrar para o planeta que isso é inadmissível. O futebol está indo de mal a pior com as suas manifestações e com a falta de repulsa a este tipo de manifestação. Isso precisa imediatamente mudar. Ainda bem que estamos no sofá, porque eu acho que você vai ter que esperar sentada. Eu acho que não. Eu acho que o que nós temos de histórico nesse sentido é que, até mesmo no mundo do futebol, quem ousa sair desse armário e mostrar o quão racista é, o quão homofóbico é, tem sofrido reprimenda da sociedade. Nós, mesmo quando noticiamos aqui os casos dos jogadores aí que cometeram crimes, que perderam contratos, perderam patrocínios. Então eu acho que, de fato, o mundo não tem mais aceitado esse tipo de comportamento e eu tenho bastante convicção de que o Chilavert vai ser alvo de repúdio, sim, das instituições ligadas ao futebol. Eu acho que sim, eu tendo a acreditar que sim, até pelo histórico. O Vini Júnior foi extremamente acolhido em relação aos... 11 horas e 55 minutos, a gente quer agradecer demais você que acompanhou o Morning Show pela rádio. Amanhã às 10 horas a gente tá de volta.
Não, só para concluir, o próprio caso do Vini Júnior mostrou que existe um acolhimento da sociedade em relação a esse tipo de coisa. Enfim, eu acho que ele vai sofrer reprimenda assim, como tem que de fato sofrer, porque a fala é lamentável, enfim, digna de todas as reprovações possíveis. Quando a gente olha dirigentes do futebol espanhol, por exemplo, muitos estão dizendo, não, ele está difamando a Espanha, porque a Espanha não é racista. Isso aí é mimimi, Sabe o que eu acho? Que depende da onda, meu amigo. Porque se for um tanto de turma ali, tem um efeito manada que daí vai todo mundo. Vocês lembram lá atrás, quando o Daniel Alves era notícia não pelo crime de estupro, mas era notícia porque ele tinha pegado uma banana que tinham jogado para ele e... Sofrendo racismo. Exato, e soltaram aquela hashtag somos todos macaco e tal. Uma turma começou, aí começou um movimento tão grande, aí meio que você seria racista se você não aderisse à campanha e não soltasse uma nota, um repúdio e tal. Infelizmente, essas causas tão importantes precisam dessas ondas, dessas campanhas, ô Felipe. Sim, concordo com você, Koba. E o que me deixa perplexo é que ontem, por exemplo, eu fui falar do Vini Júnior, né, em relação à coletiva de imprensa dele. Incrível que pareça, várias pessoas aqui do Brasil estavam contra o Vini Júnior. Falando que o Vini Júnior, ele provoca a torcida, e para provocar a torcida ele tem que aceitar essa reação completamente desproporcional, que é um ato de racismo, que é um ato desumano, né? Então você vê, por exemplo, que infelizmente tem setores da sociedade que não olham para o fato grave que foi relacionado ao Vini Júnior, né? Que ele sofreu ato de racismo, crime de racismo. Ele fez uma coletiva de imprensa emocionada sobre o assunto, levando à tona o que ele sofreu no passado. Não vê isso com gravidade. Então, infelizmente, né, os órgãos do futebol, a Confederação da Espanha, tem que tomar uma postura enérgica. A gente tem que educar a população. Nós temos que educar a sociedade. E a sociedade não está sendo educada. Pelo contrário, existe uma parcela da sociedade que cria as narrativas para esvaziar uma luta, que é uma luta importante, que é a luta contra o racismo. Eu acho que esse episódio também, para dar uma nota positiva, a gente está falando do velho se contorcendo diante do novo. Chilavert representa uma geração que já passou. Vini Júnior é o futuro e isso é muito bom para o futebol. Vai lá, Ana. Eu só penso assim, ninguém vai deixar de querer pedir uma foto com o Chilavert quando encontra ele na rua. E é isso que precisa mudar. Porque essa pessoa não pode representar um ídolo. Essa pessoa, ela não pode representar uma influência diante do que ele acabou de dizer. E a sociedade, nesse aspecto, consegue colaborar. Porque tem que colocar esse cara na sombra, no escanteio. Se ele tem patrocínio, porque ele é uma pessoa muito importante lá no país dele, isso precisa acabar. Para ele entender que ele está errado.